Graças a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor? Você está abençoado, meu irmão? Amém? Graças a Deus. Vamos ler então no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 7. Graças a Deus. Nós vamos ler até o versículo 15, mas assim, eu vou ler só um pedaço agora, daí depois, durante a mensagem, nós falamos dos outros. Então vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: o templo não protege a nação iníqua. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andarde após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Amém? Pode se assentar. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Vamos ver esse texto hoje, vamos entender o que a palavra está nos dizendo aqui. O profeta Jeremias, ele era chamado de o profeta das lágrimas, porque ele chorava muito diante de Deus, clamando pelo povo, pelo seu povo de Israel. E em determinado dia, então, o Senhor falou isso aqui para ele, isso aqui que nós lemos: que o templo não protege a nação iníqua. O que significa isso? Eu quero que antes você entenda o seguinte: templo ou casa de Deus, ela é o lugar aonde nós nos reunimos para adorarmos ao Senhor, para buscarmos a sua presença e recebermos a sua bênção. Então, a casa de Deus, o templo do Senhor, ou hoje como nós chamamos de igreja, então é o lugar onde nós devemos nos reunir. Por quê? Porque lá em Hebreus, depois nós vamos estar lendo esse versículo, lá em Hebreus fala que nós não podemos deixar de nos congregar, ou seja, nós não podemos deixar de nos reunir para louvarmos a Deus. Amém? Mas aqui nós vamos ver um outro lado desse entendimento aqui do que é o templo ou a igreja. Aqui nesse texto que nós lemos de Jeremias, depois que nós continuarmos lendo os outros versículos que nós não lemos, nós vamos entender que esse povo aqui, dessa época, lá na época do profeta Jeremias, eles
confiavam muito no templo, lugar físico. Então o templo, né, o tabernáculo, o templo do Senhor, eles tinham como mais importante, e alguns tinham até como mais importante do que o próprio Deus. Então eles valorizavam muito o templo em si, ou seja, o templo físico, mas eles não entendiam que quem protege é Deus e não as paredes do templo. Entendido até aqui? Amém? Então eles faziam isso aqui na época e por isso o Senhor deu esta mensagem aqui para Jeremias. E muitas pessoas hoje também estão fazendo isso. Lembrem que eu falei, nós não podemos deixar de nos congregar. Então eu não quero que você entenda errado essa palavra. Nós temos que frequentar a igreja, nós temos que vir aos cultos. Mas o que eu quero que você observe é que tem muita gente hoje em dia que acha que só por vir a um culto, que só por vir à igreja, já está protegido contra o mal. E não é assim. Deus avisou aqui então para o profeta Jeremias que não é assim que funciona a coisa, né? Então muitas pessoas hoje frequentam, mas dão a importância maior por sair da sua casa e vir num lugar físico, do que dão importância para o Deus que está dentro dessa casa. Amém, irmãos? Entendido? Então assim, o Senhor avisou para Jeremias falar para o povo, que foi isso aqui que nós lemos, porque eles achavam então que o templo era mais importante, que o templo os protegeria de qualquer inimigo. Olha só quando diz aqui, no versículo 3, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Então, o que significa isso? Não adianta apenas nós virmos na igreja, nós frequentarmos um culto, se nós não emendarmos os nossos caminhos. O que significa isso? Emendar os caminhos é mudar de vida. Amém? Mudar de vida. E Deus continua falando então através da boca do profeta Jeremias, que diz assim, no versículo 4: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O que nós poderíamos falar hoje a respeito desse versículo? Que tem gente que muitas vezes diz assim: a igreja, a igreja, a igreja. Lembrem bem, irmãos, temos que dar importância para a igreja, volto a falar, temos que nos congregar, mas nós não podemos considerar a igreja maior do que Deus. Amém? Então é necessário nós virmos, vamos ler já esse versículo para já ficar bem entendido. Hebreus 10, 25, Felipe. Hebreus 10, 25. Vê o que fala ali? Diz assim: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia é esse? O dia do arrebatamento da igreja, o dia do Senhor. Então está dizendo ali, né? Não abandonando a nossa congregação ou a nossa igreja. Então eu quero que você entenda essa mensagem aqui, que eu não estou de forma alguma falando que nós não precisamos vir na igreja, bem pelo contrário. Olhe bem o que diz: tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, quanto mais próximo do arrebatamento está, ou seja,
cada dia que a gente vive está mais perto de acontecer o arrebatamento. Então, quanto mais perto, mais nós devemos nos congregar, ou seja, mais nós devemos vir à igreja. Então, não me interpretem mal, precisamos vir à igreja sim, o quanto mais, melhor. Mas o que eu quero que você entenda hoje, o que Deus falou lá para o povo da época de Jeremias, é que o templo não iria salvar eles. E hoje para nós podemos dizer, a igreja não vai nos salvar. Amém? Então nós temos que vir na igreja o quanto mais, melhor, mas não com a crença de, se eu estou dentro da igreja, então eu já garanti meu lugarzinho no céu. Não é verdade. A igreja não salva ninguém, né? Não tem igreja que possa salvar alguém. Quem é que salva? É Jesus. É só o Senhor Jesus que pode salvar a nossa alma. Pastora, mas se a igreja não salva, então eu não preciso vir sempre. Não, mas olha a repreensão no Novo Testamento. Não abandonando a nossa congregação. Então nós não podemos abandonar. Mas cada vez que nós viermos aqui, ou que no mundo todo as pessoas vão a uma igreja, elas têm que ir com o seguinte pensamento: eu não estou indo lá porque a igreja vai me salvar. Eu estou indo lá porque eu quero adorar ao meu Deus. Amém? Bem claro isso, né? Amém? Então, e se nós, pode voltar lá para Jeremias 7. Se nós, não podemos vir à igreja achando que ela vai nos salvar, o Senhor fala aqui o que Ele quer de nós. Como que Deus quer que a gente haja? Como que nós devemos viver, ter uma vida cristã, né? Lá na época, Deus falou, deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras. Então, emendar os caminhos é mudar de vida, emendar as obras é mudar de obras. Se antes de eu conhecer a Jesus eu fazia as coisas erradas, e fazia porque todos nós fazíamos antes de conhecer a palavra, então, depois que conhecemos a Cristo, nós temos que emendar, ou seja, nós temos que mudar. Nós temos que mudar de vida, porque não adianta a pessoa só frequentar a igreja, achando que já está salvo, achando que quando morrer vai para o céu, porque não vai. Então, não permita que o inimigo coloque esse erro na tua mente, dizendo, você frequenta a igreja, você já está salvo, pode fazer o que quiser lá fora. Pode mentir de vez em quando, uma mentirinha, que mal tem. Tem a mentirinha pequenininha. Não é assim que funciona. Então, se nós temos que emendar os nossos caminhos e as nossas obras, então nós temos que mudar os nossos caminhos e as nossas obras. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. E assim como eu sempre cito esse exemplo para vocês. Então, temos que mudar de vida. A primeira coisa que Deus mandou Jeremias falar para o povo da época lá, é que eles tinham que mudar de vida. E para nós hoje é a mesma coisa. Não adianta, vou repetir de novo, frequentar uma igreja e não mudar de vida. No versículo 6, Deus começa a dizer como que eles deveriam agir depois que emendassem, essa palavra ficou confusa, os caminhos e mudassem de vida, então como que eles tinham que agir? Aí diz assim no versículo 6, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, não andarde após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre.
Então aqui o Senhor estava falando lá para o povo da época, que se eles fizessem isso aqui que Deus queria, Deus ia permitir que eles morassem na terra que Deus deu para eles, Canaã, para sempre. E para nós hoje, quando diz ali, eu vos farei habitar neste lugar, nós vamos habitar na casa do Senhor. Enquanto estamos aqui nessa vida, habitar na casa do Senhor é frequentar os cultos, é estar presente, é estar sempre adorando o Senhor, né? Então o Senhor vai nos fazer habitar neste lugar. Que lugar? A sua presença. A sua presença. E ali vamos entender então cada uma dessas exigências que Deus fez para aquele povo lá e que faz para nós hoje. Porque às vezes as pessoas pensam assim, isso foi no Velho Testamento, para nós hoje não vale mais. Vale sim. Deus não muda, a palavra de Deus não muda, ela permanece para todos sempre e ela se cumpre. Então vale para nós sim. A primeira coisa então era emendar os caminhos, né? Mudar de vida. A outra coisa que Deus disse então foi que nós não devemos oprimir o estrangeiro. Vamos falar primeiro do estrangeiro. Quem é o estrangeiro para nós? Nós aqui nesse mundo, nós somos estrangeiros. Por quê? Porque nós não somos daqui. Nós já pertencemos ao céu, nós já somos cidadãos do céu. A conversão, irmãos, as pessoas pensam assim, que a salvação vai ser só quando a gente morrer e chegar no céu, ou quando Jesus vier arrebatar a igreja, que nós vamos subir, que daí começa a salvação. Não é verdade. No momento que nós nos convertemos, a salvação está em nós. Então, se a salvação está em nós, nós já não somos mais deste mundo, porque o mundo jaz no maligno. E nós somos estrangeiros aqui. Nós não somos desse mundo. Então, se nós somos estrangeiros, nós temos que entender também aqueles que são estrangeiros. Como assim? No sentido real da palavra daí. Por exemplo, chega uma pessoa diferente que veio de outra cidade, de outro país, na cidade, né? Como que a gente deve tratar essa pessoa? Com respeito, com educação e ajudar no que puder, porque a pessoa está totalmente perdida no novo ambiente. É assim ou não é? E lá no Velho Testamento, o Senhor deixou bem claro para o povo de Israel que eles não poderiam maltratar o estrangeiro. Então, chegava alguém de outra nação em Israel, eles tinham que tratar muito bem. Então, por isso Deus está dizendo aqui, se não oprimirdes o estrangeiro. Já vamos falar do órfão e da viúva. Mas, se não oprimirdes o estrangeiro. Vamos ler aqui, eu marquei uns quantos e nem cheguei a marcar todos, porque tem muitos na Bíblia. Mas vamos ler Êxodo 23, 9, para nós entendermos o que Deus falava lá naquela época. E fala hoje ainda para nós. Êxodo 23, 9. Outro sim, ou seja, né? Não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Então Deus deu ordem para todos em Israel que eles não poderiam maltratar nem oprimir o estrangeiro, porque eles sabiam na pele o que era ser um estrangeiro. Eles foram escravos por mais de 400 anos no Egito. Então eles eram estrangeiros no Egito. Então eles sabiam o que era ser uma pessoa de outra nação, tendo que se acostumar a costumes e formas de viver de outro lugar que não era o seu. Então Deus disse aqui, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. E isso aqui vale para nós hoje.
Deus diz a mesma coisa para nós: não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro. Nós somos estrangeiros aqui no mundo. Nós sabemos o que é. Quando o povo nos rejeita, quando o povo ri de nós, quando o povo nos ridiculariza, quando o povo nos envergonha, nós sabemos o coração do estrangeiro. Então, se eu recebo alguém de outro lugar, em casa, na cidade, no trabalho, seja onde for, para eu dar um bom testemunho de Cristo, eu tenho que tratar bem essa pessoa. Entendido, irmãos? Amém? Quem sabe você diga: pastora, mas isso aí é coisa que não tem nada a ver com a gente. Não, tem a ver, porque se está na Bíblia, é para nós. Amém? Então temos que tratar bem. Mais um versículo, mesmo Êxodo 22, 21. Ao estrangeiro não maltratarás, nem o oprimirás, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Então Deus repete a mesma coisa. Não podemos maltratar pessoas só porque são diferentes de nós, às vezes em costumes, sotaque, formas de vida, né, de se comportar às vezes, porque aqui no Brasil nós temos isso bem presente. Cada estado do nosso país tem um jeito diferente de viver, né? A gente observa isso pela voz, o sotaque da pessoa. Quando a pessoa fala, a gente já sabe se é gaúcho, se é catarinense, se é lá do norte, se é de São Paulo. Então, isso demonstra bem no nosso país aqui. E isso, então, nós temos que levar em consideração que Deus nos diz: trate bem o estrangeiro. Pode ter costumes diferentes, pode vir de uma cidade diferente, de um estado diferente, mas é feito por Deus, é criatura de Deus. E se tiver já se convertido, aceitado a Jesus, já é filho de Deus. Então tem que ser bem tratado. Amém? Porque tem certas coisinhas na Bíblia, por que eu estou falando isso hoje? Tem certas coisas na Bíblia que as pessoas não levam muito em consideração. Estrangeiro, aqui não tem estrangeiro, mas tem, às vezes, de uma cidade para outra no mesmo país. Né? Certo? Amém? Ainda mais um, Levítico 19, 33. Levítico 19, 33. Quando um estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o maltratareis. E tem vários outros aqui, eu marquei um monte, mas vamos ler só esses 3 porque são muitos, né? Mas então assim, irmãos, porque às vezes no nosso dia a dia, a gente deixa passar certas coisas que a Bíblia fala e que nós temos que pôr em prática na nossa vida. Amém? Então lembre disso, quando você vê uma pessoa que você não conhece, não é porque ela veio de outro estado ou de outra cidade, às vezes bem até próximo de você, mas é diferente, não trate mal. Não esqueça disso, porque Deus vai fazer justiça por isso, pelo estrangeiro. A outra coisa que Deus fala então é: se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão. O órfão. Quem que é um órfão? É aquele que já não tem mais nem pai nem mãe, né? Então o órfão, ele deve ser muito bem tratado, por causa que o Senhor defende o órfão. Se você quer ter bênçãos de Deus, se você encontrar uma criança órfã, trate bem essa criança. Porque Deus vai olhar o que você está fazendo por essa criança. Ou um adolescente, um órfão, né? É claro que depois de adulto a pessoa já se vira. Mas órfão é aquele que não tem mais nem pai nem mãe. Não tem ninguém por si.
Ah, pastora, mas isso precisa fazer, está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, nós temos que fazer, né? Então, olha só, o órfão. Vamos ver, então, alguns versículos aqui sobre o órfão. Salmo 68, 5. Quem sabe você diga, pastora, você não podia estar pregando outra coisa? Mas como eu falo sempre para vocês, as mensagens que eu trago é para nos ensinar a ter uma vida melhor, ensinar a viver, né? Não adianta só eu vir aqui dizer para você que Deus vai te abençoar, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te curar, mas você sai daqui e às vezes não sabe o que fazer em determinada situação. Então, por isso eu gosto de trazer assim conhecimento que nos ajuda a viver melhor, saber o que fazer na vida. Salmo 68, 5 diz: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada. Então os órfãos, eles não têm mais nem pai nem mãe, aqui, físico, biológico, mas o pai dos órfãos é Deus. E Ele é juiz e cuida dos órfãos e também das viúvas, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas vamos primeiro ver os órfãos, então. Então, trate bem, meus amados. Trate bem. Se possível, faça de tudo para ajudar. Ah, pastora, mas eu não posso ajudar. Mas não precisa maltratar, né? Amém? Então, os órfãos são defendidos pelo próprio Deus. Isaías 1,17. Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça a quem? Ao órfão. Defendei a causa da... Esses mesmos versículos já servem para quando nós falarmos da viúva. Mas olhe bem, buscai a justiça. O que é buscar a justiça? Porque ali no versículo... deixa eu achar aqui, no versículo 5 de Jeremias 7, diz assim, emendar os caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça. O que é praticar a justiça diante de Deus? É agir honradamente com o próximo. Ou seja, ser justo com o próximo e com Deus. Porque você, sendo justo com o próximo, você vai estar sendo justo diante de Deus. Então, com os órfãos principalmente, né? Não tem ninguém por si. Quantos órfãos hoje em dia estão aí abandonados em casas não sei o nome, como é que diz, me ajudem aí. Casa de recuperação, não é recuperação, né? Como é que é? Orfanato. Quantos estão aí abandonados? E será que nós temos feito a nossa parte? Olha só. Deus quer isso, né? Mais um versículo sobre órfãos. Salmo 82, 3. Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Procedei retamente com o aflito e o desamparado. Aflito e desamparado demonstra bem um órfão. Imaginem uma criancinha que perdeu pai e mãe. Não tem amor. O que ele está acontecendo? Está aflito, está desamparado. Então o papel do cristão é fazer isso também. Amém? Agora então vamos falar das viúvas. Aqui, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão, e a viúva. A viúva, a Bíblia tinha uma explicação, melhor tem, né, uma explicação muito clara sobre o que é ser viúva. Vamos ler
1 Timóteo 5, 3, 14. Essa eu até quero achar aqui na minha Bíblia, porque eu vou acompanhando aqui a leitura. Primeira Timóteo 5, 3, 14. Do 3 ao 14. Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. O que é uma viúva, irmãos? Todo mundo sabe que viúva é a que perdeu o marido. O marido morreu, né? Viúva. Aqui não estamos falando de mulheres que estão passando por uma fase de separação, divórcio, nada disso. Viúva, o marido morreu, então é viúva. Mas a Bíblia nos diz, honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Como assim então? O marido morreu, é viúva, mas a Bíblia diz que são verdadeiramente viúvas. Então o que são essas verdadeiramente viúvas? Quem são elas? Vamos continuar lendo. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus progenitores, porque isto é agradável a Deus. Então já deu uma luz sobre o assunto, né? O que é ser verdadeiramente viúva na palavra do Senhor? É aquela mulher que o marido morreu e que ela não tem mais ninguém por si. Não tem filho, não tem neto, não tem parente algum. Então essa a Bíblia fala que é verdadeiramente viúva. Tá? Versículo 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus. E persevera de noite e de dia em súplicas e orações. Porque não tem ninguém por si. Então ela só pode contar com Deus. É o melhor com quem ela pode contar, né? Mas ela não tem parente para ajudar. Ela não tem parente para auxiliar nas suas necessidades, né? Então ela conta com Deus. Então essa é a verdadeira viúva. E a Bíblia continua falando. Mas a que vive em prazeres, embora viva, está morta. O que é isso? Então tem mulheres que perderam o marido, estão vivas, mas estão mortas por quê? Estão vivendo em prazeres, ou seja, não estão dando exemplo de mulher cristã. Né? Não estou dizendo aqui que todas são assim, nem a Bíblia está dizendo isso, mas tem aquelas que são aquelas que, estou livre agora, vou fazer o que quiser, vocês me entendem, né? Então, a Bíblia é contra isso, Deus é contra isso. Então, mas a que vive em prazeres, embora viva, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que um incrédulo. Então, se a viúva tem parente, e esse parente, filho, neto ou qualquer outro grau de parentesco, não cuida dessa viúva, está negando a fé. E a Bíblia aqui não diz só a respeito da viúva, daí volta ali no 8, Filipe. Olha só, mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que um incrédulo. Então, mesmo que não seja viúva, aqui Deus está se referindo a qualquer situação que a pessoa está vivendo, casado, viúvo, separado, não importa. Aquele que não cuida da sua própria família é pior do que um incrédulo, nega a fé. Entendido isso, irmãos? Então, por isso, Deus ordena que cuide da família. Nem todos cuidam, né? Mas Deus dá a ordem. Então, no versículo 9, daí continua, volta a falar da viúva. Daí diz assim,
não seja inscrita como viúva nenhuma que tenha menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido. Estão vendo que as regras para ser verdadeiramente viúva ainda continuam? Quem é que já tinha lido isso aqui na Bíblia? Quem é que já sabia disso? Olha só. Então, para ser viúva verdadeiramente, que nem a Bíblia fala, não é aquela que não tem nenhum parente, nem filho, nem neto, que tenha como viúva nenhuma que tenha menos de 60 anos. Por quê? Porque a que tem menos de 60 anos ainda pode se virar, né? Dá um jeito de trabalhar. E só que tenha sido mulher de um só marido. Então quer dizer, dar bom exemplo. Então, ser verdadeiramente viúva por dentro da Bíblia é ser assim. Que não tenha ninguém que possa ajudá-la, que não tenha, então, já tem que ter 60 anos, e que tenha sido mulher de um só marido. Ah, pastora, mas não sou eu que estou falando, é Deus. Aprovada com testemunho de boas obras, se criou filho e se exerceu hospitalidade. O que é hospitalidade? É saber receber, tratar bem as pessoas, ser educada, ser uma mulher que não seja dada à confusão, de andar na casa dos vizinhos fazendo fofoca, de andar dando mau testemunho, né? Se lavou os pés aos santos, ou seja, tratou bem aqueles que pregam a palavra, se socorreu os atribulados, então se ajudou os outros, se praticou toda sorte de boas obras. Então essa por dentro da Bíblia é verdadeiramente viúva. Aí no 11, mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Olhe bem o detalhe. Abri um parênteses aqui para explicar. A palavra do Senhor nos diz que a viúva ou o viúvo podem voltar a se casar, que não é pecado. Tá? Entendam isso. Não é pecado. Tá viúvo o homem, tá viúva a mulher, podem voltar a se casar, mas que se case com alguém da mesma fé. É o que a Bíblia orienta, né? Então não é pecado casar de novo. Mas tem aquelas, então, que sendo viúvas mais novas, o marido morreu cedo, a mulher ficou mocinha ainda. Olha só, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Não significa que são todas assim, tá, irmãos? Estão me entendendo, né? Amém. Tendo já a sua condenação por haverem violado a primeira fé. O que a Bíblia está dizendo aqui? Aquilo que o apóstolo Paulo falou. Se você é solteiro ou é viúvo, viúva, pode casar. Mas se não quiser casar, se puder ficar sozinho, fica sozinho. Entendido isso? Mas não é pecado casar, se for viúvo. E além disso, então, aquelas, né, que fazem coisas que a Bíblia não ensina, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa e não somente ociosas, mas também faladeiras, intrigantes, falando o que não convém. 14. Quero, pois, que as mais novas se casem, olha, pode casar. Tenham filhos, dirijam a sua casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja. Então, o que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Que se a viúva tem família, seja socorrido pela família, para não sobrecarregar a igreja, porque naquela época, quando uma mulher ficava viúva, quem que cuidava da viúva? A igreja, os irmãos, os primeiros irmãos, a igreja primitiva, os discípulos, os apóstolos. Então Paulo está orientando assim, tem família? Seja cuidado pela família, para não sobrecarregar a igreja. Onde é que eu parei?
para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Ficou entendido, irmãos? Então, tem parente, a família cuide, para não sobrecarregar a igreja, para deixar a igreja cuidar das que verdadeiramente são viúvas. Quem são as verdadeiramente viúvas? Aquelas que não têm ninguém por si. Então, essas que não têm parente, que não têm ninguém por si, a palavra de Deus nos orienta que nós temos que cuidar. É responsabilidade da igreja. E a igreja de hoje em dia tem feito isso, gente? Será? Nós temos feito isso? Com os órfãos e as viúvas? Ah, pastora, mas hoje em dia é tudo muito diferente. É diferente o modo de vida, mas viúva é viúva em todas as épocas da história da humanidade. Órfão é órfão em todas as épocas da história da humanidade. E Deus orienta que nós, como igreja, temos que cuidar dessas pessoas. O que é que você me diz? Temos agido corretamente? Tiago 1, 27. Por quê, né, irmãos, que eu pergunto se temos agido corretamente? Isso eu não estou perguntando aqui só para nós, eu pergunto se a igreja no mundo, a noiva de Cristo, os salvos, estão fazendo isso que Deus manda fazer? Ou cada um olha para o seu umbigo e diz assim, que se vire, vou cuidar de mim. Né? A maioria, não estou dizendo todas, mas a maioria das igrejas de hoje, no mundo todo, em qualquer lugar do mundo, a maioria, não digo todas, a maioria, pensa só em adquirir bens materiais. E os outros, se vire. Olha o que diz Tiago 1, 27. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Nós sabemos que religião não salva, igreja, como nós falamos no início da mensagem, não salva, mas nós temos que praticar aquilo que a religião pura e imaculada, que é isso, sem mancha, sem mácula, sem sujeira do pecado. Que religião é essa? Não é denominação, não é quadrangular, Assembleia de Deus, qualquer outra igreja, não. Não é ser religioso, é ser praticante da palavra. E o apóstolo Tiago estava dizendo, se tem uma religião pura e verdadeira, é assim, visitar os órfãos e as viúvas. Então a gente geralmente diz, não é a religião, é Cristo. Claro que é Cristo, só Ele pode salvar. Mas a Bíblia fala de religião. Nós não temos que ser religiosos, mas a religião em si é servir a Deus e ajudar os necessitados. Ficou entendido isso, irmãos? Então, o que a palavra diz? Vamos ler de novo. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai. Ou seja, o que Deus quer de nós? Deus não quer que nós sejamos religiosos a ponto de vir na igreja só para formar um compromisso, para dizer, eu já vim hoje, agora posso voltar só semana que vem. Isso é religiosidade. É cumprir ritos, é religiosidade. Por exemplo, eu vou lá na igreja hoje, porque hoje é culto de libertação ou culto de oração, então eu vou lá cumprir o meu papel. Não, isso é religiosidade. Mas a religião pura diante de Deus, então, é quando você vem na igreja primeiro para louvar a Deus e daí lá no teu dia a dia ajudar os necessitados. Ficou entendido isso? Se é Deus que está falando, quem somos nós para discordar? Então, a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Então, nós não somos mais do mundo, falamos agora há pouco, somos estrangeiros.
E como estrangeiros, nós não pertencemos a este lugar, nós não pertencemos a este mundo. Se nós não pertencemos a este mundo, nós não temos que nos corromper com esse mundo. Amém? O que é corromper com o mundo? É se sujar. Porque algumas pessoas também dizem assim, eu vou na igreja porque eu vou fazer a obra de Deus. Amém? Temos que vir na igreja para fazer a obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus na igreja? Eu estou aqui fazendo a obra de Deus, eu estou pregando. Você é diácono, diaconisa, está fazendo a obra de Deus. Você está sentado no banco, tu está fazendo a obra de Deus porque você está vindo congregar, como lemos lá em Hebreus 11. Então, obra de Deus, amém, temos que fazer. Mas fazer a obra de Deus não é só dentro da igreja, é lá fora. Fazer a obra de Deus é ajudar alguém que está com fome. Fazer a obra de Deus é dar roupa para quem não tem. Fazer a obra de Deus é muitas vezes dar uma esmola sim. Fazer a obra de Deus é ajudar aquela pessoa que está sem saída. Isso é fazer a obra de Deus. E para isso não precisa ter cargo, não precisa ter título. Não precisa ser pastor, não precisa ser padre, não precisa ser diácono. Não precisa. Fazer a obra de Deus é para cada cristão que ama a Deus verdadeiramente. Então, fazer a obra de Deus, meus amados, não é nós vir aqui na igreja, é nós viver lá fora aquilo que nós pregamos aqui. Ficou entendido? Então, se você diz, eu faço a obra de Deus, primeiro cuide dos necessitados. Daí você está fazendo realmente a obra de Deus. Daí você pode vir e congregar dentro da igreja. Porque daí você não está vindo apenas por religiosidade. Você está vindo porque Deus ordenou que nós nos congreguemos. Falei certo essa palavra, sei lá, congregar, congregamos. Temos que nos congregar e ajudar os necessitados. Só congregar não resolve. Nós podemos estar aqui todo dia, mas se o nosso coração não está servindo a Deus verdadeiramente naquilo que Ele ordenou, não resolve, a igreja não salva. Mas guardem bem isso que eu estou falando. Precisamos sim estar na casa de Deus. Quanto mais, melhor. Porque é aqui que nós encontramos a presença do Pai. Pastora, mas lá em casa eu encontro a presença do Pai. Claro que sim, eu também. Mas se você gosta que os teus filhos venham na tua casa, né, os filhos que já casaram, que já têm a sua vida, você gosta que venham na tua casa te ver? O Pai também gosta que nós venhamos aqui para ver Ele. Então, quanto mais a gente frequentar a igreja, melhor. Mas não só por frequentar. Frequentar para adorar a Deus e aprender a palavra, que é o que nós estamos fazendo hoje, para poder usá-la lá fora quando nós estivermos lá. Não adianta você só vir aqui receber uma oração para você ser curado ou para Deus prosperar na tua vida, daí tu sai da porta para fora, você não sabe como se comportar lá fora como um verdadeiro cristão. Então nós temos que conhecer o que Deus quer de nós. Se eu sei o que Deus quer de nós, eu vou saber me comportar lá fora no mundo. E daí não vou me corromper com as coisas do mundo. Amém? Então guarde bem essa palavra. Não esqueça, é ordem de Deus. Ajudar os órfãos e as viúvas. Aí Deus continua ainda, vamos voltar lá para Jeremias 7. Jeremias 7, Deus continua falando. Vou repetir o versículo então. Se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar. Isso aqui está bem claro. Derramar sangue, né? Não podemos. Não podemos sair por aí matando as pessoas. E Jesus, no Velho Testamento, Deus fala que o homicídio, então, é pecado, né? E no Novo Testamento, Jesus disse que se você só odiar um irmão, você já matou aquele irmão.
Então não podemos derramar sangue inocente. Não odeie teu irmão. Ame teu irmão. Ame o teu próximo. Se a pessoa não amar, não adianta dizer que é cristão. Se a pessoa não ama o próximo, quem é o próximo? Todo aquele que está ao teu redor, que você encontra, esse é teu próximo. Então, se você não ama essa pessoa e não toma atitudes de amor, não adianta dizer que serve a Deus. Amém, irmãos? Entendido isso? Amém? Aí Deus continua dizendo, nem andardes após outros deuses, para vosso próprio mal. Então, o que quer dizer isso? Não adore a não ser a Deus. E aqui eu posso usar um exemplo que eu já falei aqui outras vezes, nós temos que abandonar os velhos costumes. Abandonar os velhos costumes, a Bíblia nos fala disso também. O que é isso? Olha só, claro que você não se ajoelha mais na frente de idolatria, você não faz mais isso, mas nós estávamos falando agora há pouco, né, irmão, ali, ser idólatra é colocar alguém ou alguma coisa dentro do coração onde deveria estar só Deus. Então, se você ama mais o teu carro, a tua casa, o teu dinheiro, a tua família, a família tem que ser amada, mas depois de Deus. Primeiro Deus. Amém? Então, se você coloca alguma coisa no lugar de Deus no teu coração, você é um idólatra. E aí, Deus diz aqui, nem andares após outros deuses. Tem gente, irmãos, preste bem atenção, se você tem esse costume, vou estar falando para te ajudar, não é para te criticar, não. É para você aprender e quando você for falar, lembre e feche a boca, se for preciso, diga misericórdia. 2 coisinhas. A primeira, eu adoro isso. Por exemplo, vamos falar de uma coisa que é bem, todo mundo precisa, né? Comida. Eu adoro um churrasco. Espera aí, você adora churrasco ou você adora a Deus? Pastora, isso é ser muito radical. A Bíblia é radical. Nós temos que adorar só a Deus. E tem pessoas que tudo assim que ela gosta, ela diz, eu adoro isso, eu adoro isso. Feche a boquinha e peça perdão. Adorar somente a Deus. Amém? Se você não sabia, agora você está sabendo. Então, procure não fazer mais. Então, tudo que é coisa, né? A pessoa, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Tudo que o diabo quer é ser adorado. Tudo que ele quer. Desde lá do início, ele queria a adoração de Adão e Eva. Em todo o decorrer da história da humanidade, ele quer a adoração do ser humano. Por quê? Ele quer ser parecido com Deus. E como nós adoramos a Deus, ele quer ser adorado também. Não caia nessa bobagem. Pastor, mas eu só estou falando, eu adoro, sei lá, uma tal roupa, um calçado. Não, você não adora. Você pode gostar, mas adorar é somente a Deus. Amém? Outra coisa, eu disse que era 2 coisinhas. Já falei muito isso aqui hoje também, mas aqui dentro da mensagem cabe bem esse exemplo de novo. Nem andardes após outros deuses. Olha o que diz daí, para vosso próprio mal. Deus está avisando. Se você tem outros deuses, ou se você fala, é para o teu próprio mal. Porque tem um outro versículo que diz que nós não devemos nem pronunciar o nome de ídolos. Aí tem aquelas pessoas porque têm o costume, cresceram assim. Eu entendo que é difícil, mas não é impossível. Comece a se policiar. Vigia a tua boca. Eu vou falar aqui agora, mas eu não gosto nem de falar. Eu vou falar para te ensinar. Tem aquelas pessoas que qualquer coisinha
Minha Nossa Senhora. Minha ela não é. Quero distância dela. Como que você pode continuar falando isso se você já é de Jesus? Cuidado. Tem um ditado que diz que o peixe é pego pela boca, né? E a Bíblia diz que as palavras, as nossas palavras, têm poder para condenar e para salvar. Então, cuidado, meus amados. Graças a Deus eu nunca tive esse costume. Nunca tive, nem esse de adorar. Não tenho isso. E eu entendo que pode ser difícil para quem é acostumado uma vida inteira. Então, comece a mudar. Quando você for falar, senhora, você fale misericórdia. E feche a boca. Pastora, isso é ser muito radical. Já falei, a Bíblia é radical. Deus é radical. É assim e pronto. Não tem meio termo com Jesus. Ou é dele, ou é do diabo. Credo, pastor. É verdade. Ficou entendido isso? Amém? Então, vigie nas tuas palavras. Então, olha só. Por que Deus quer tudo isso aqui de nós? Para que nós possamos viver na sua casa, viver na sua presença, sem fazer o que é errado diante dele. Quando nós colocamos em prática aquilo que a Bíblia nos ensina, nós vivemos melhor. Não vai dar tempo de eu ler os outros versículos, mas eu vou pedir para você ler na tua casa. É bem claro o que está dizendo aqui. Então, quando você chegar em casa antes de dormir, leia Jeremias capítulo 7, leia desde o 1º e vá até o 15. Que nós lemos só até o 7. Daí vai e leia até o 15, que você vai ver que tem mais algumas coisas aqui que Deus está falando, mas que por nosso tempo agora não podemos falar. Mas ficou entendida essa palavra, irmãos? Então, olha só, fazer a obra de Deus não é só frequentar uma igreja, a igreja não salva. Você tem que vir para a igreja sim, mas para adorar a Deus. E aprender o que é para você fazer lá fora. E fazer lá fora inclui várias coisas. Uma delas é ajudar viúvas e órfãos necessitados. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?